Este vídeo é um oferecimento de Panda, o melhor aplicativo de português para concursos. A questão que vamos resolver hoje caiu no concurso da Prefeitura de Sentinela do Sul, no Rio Grande do Sul, na prova de agente comunitário para nível médio. A banca examinadora que elaborou a prova foi a Objetiva Concursos. A questão diz o seguinte: em relação às regras de concordância verbal, assinalar a alternativa correta. Letra A. Precisam-se de encanadores. B. Plastifica-se documentos. C. Necessita-se de porteiros. D. Aluga-se apartamentos na praia. Deu um friozinho na barriga? Esse friozinho é por causa do nosso amiguinho, o famoso tracinho C. Vamos desvendar o mistério do tracinho C. Precisamos saber qual é a função desse tracinho C, que aparece aí em cada uma dessas frases. Gente, o tracinho C pode ter duas funções. Ele pode ser um índice de indeterminação de sujeito. Isso quer dizer que a frase está na voz ativa e o sujeito é indeterminado. Ou ele pode ser um pronome apassivador. Nesse caso, indica que a frase está na voz passiva e o sujeito é determinado, mas pode estar explícito ou oculto na frase. E como vamos saber? Você já deve estar percebendo que vamos ter que descobrir se a frase está na voz passiva ou na voz ativa. Vamos analisar a letra A. Precisam-se de encanadores. Esta frase está na voz ativa ou passiva? Para início de conversa, você precisa saber de uma coisa: não existe voz passiva com verbos transitivos indiretos. Primeira pergunta essencial: qual é a transitividade do verbo? O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. Alguém precisa de alguma coisa. Tem uma preposição nele. E os verbos transitivos indiretos não podem formar voz passiva. Ou seja, a frase só pode estar na voz ativa. Isso quer dizer que o tracinho C é um índice de indeterminação de sujeito. E que o verbo obrigatoriamente tem que estar conjugado na terceira pessoa do singular, pois o sujeito é indeterminado. Assim, precisa-se de encanadores. O verbo transitivo indireto, o índice de indeterminação de sujeito e o objeto direto. Ou seja, a letra A está errada. Letra B. Plastifica-se documentos. Qual é a transitividade do verbo? Plastificar é um verbo transitivo direto. Alguém plastifica alguma coisa, sem preposição. Então, essa frase pode estar na voz passiva sintética. Porém, o sujeito tem que concordar com o verbo. Como assim? Vamos analisar essa mesma frase na voz passiva analítica. Documentos são plastificados. E se a gente agora transformar a frase em voz ativa, fica assim: plastifica documentos. Veja, não sabemos quem é o sujeito agente do verbo. Ele pode ser uma pessoa ou podem ser várias pessoas, mas não importa. O importante é o objeto direto. Documentos é o objeto direto da frase na voz ativa. Quando a frase vai para a voz passiva analítica, documentos passa a ser o sujeito da oração. É o que chamamos de sujeito paciente. Documentos são plastificados. Temos o sujeito e a locução verbal. E o verbo tem que concordar com o sujeito. Por isso, ele tem que estar no plural junto com documentos. Agora, quando a frase vai para a voz passiva sintética, a concordância tem que continuar. Plastificam-se documentos. Temos aqui verbo, pronome apassivador e sujeito. Sujeito e verbo têm que concordar. Os dois têm que estar no plural. Por isso, a letra B está errada. O correto seria: plastificam-se documentos. Letra C.
Necessita-se de porteiros. Primeira pergunta: qual é a transitividade do verbo? Necessita-se é um verbo transitivo indireto. Alguém necessita de alguma coisa, com preposição. Então, verbo transitivo indireto não forma voz passiva, ou seja, a frase está na voz ativa. E essa partícula se é um índice de indeterminação de sujeito, ou seja, o sujeito é indeterminado. Por isso, o verbo deve ser obrigatoriamente conjugado na terceira pessoa do singular. Isso está acontecendo? Sim, o verbo está na terceira pessoa do singular. Necessita-se de porteiros. A letra C está correta. Mas a gente deve continuar analisando, porque se a questão tiver duas alternativas corretas, então ela deve ser anulada. Letra D. Aluga-se apartamentos na praia. Primeira pergunta: qual é a transitividade do verbo? A pegadinha aqui é a preposição que está no termo na praia. Porém, o verbo alugar nessa frase está se comportando como um verbo transitivo direto. Alguém aluga alguma coisa. O termo na praia indica um lugar, quer dizer que isso se comporta como um advérbio, é uma locução adverbial de lugar, não é um objeto indireto. Então, a palavra apartamentos é objeto direto do verbo alugar na voz ativa. Isso significa que a palavra apartamentos é o sujeito paciente da frase. Portanto, o verbo deve concordar com o sujeito. Então, o correto seria dizer: alugam-se apartamentos na praia. Ou na praia, ou no mar, ou na lua, seja lá onde for. Os apartamentos são alugados por alguém. Alguém aluga os apartamentos. A alternativa está errada. Acertou, portanto, quem marcou a letra C de casa. Agora, um recadinho para você. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Em alguns momentos da vida, a gente precisa fazer uma coisa, mas não pode. E isso nos deixa frustrados e tristes. Por outro lado, existem outros momentos da nossa vida em que a gente pode fazer tudo, mas não bate aquela vontade de fazer. Que bom seria se a gente sentisse vontade de fazer na hora que a gente pode fazer, para que a gente não precise fazer no momento que a gente não pode. Como é difícil alinhar esses dois polos na nossa vida. Alinhar a nossa vontade com as circunstâncias que a vida nos dá. A vida está te dando uma chance de aprender português de graça aqui no YouTube. Falta só você despertar a vontade de aprender dentro de você, aí no seu coração. Não desista, continue estudando. A recompensa vai chegar acumulada na sua vida, com juros e correção. Se você gostou desse vídeo, vai gostar ainda mais do aplicativo Panda, o melhor jeito de estudar para concurso. Confira o link na descrição. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. A gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.